tema do suicídio ele foi excluído das mídias sociais, até por uma questão de tentativa de prevenção e de evitar comportamentos de repetição. Então se pensava que a gente tinha que evitar o assunto para evitar que esse tipo de comportamento acontecesse. Só que frente às mudanças que a gente teve nos últimos anos em relação aos suicídios coletivos, a divulgação e a proporção que isso tomou na mídia, foi preciso a gente passar a discutir sobre esse assunto. Uma das coisas que vale a pena a gente mencionar é que um dos alardes que a gente teve foi em relação ao público jovem, que eram aqueles que estavam envolvidos nas situações de suicídio coletivo, dos jogos de estimulação à autolesão. Então é preciso trabalhar tanto a parte de orientação, de prevenção, já que a gente não consegue controlar o acesso dos jovens à informação, a gente não consegue muitas vezes casar as informações que eles recebem com a condição emocional decorrente da própria idade e também não consegue fazer uma vigilância por 24 horas diárias. Então cabe a gente preparar e tentar trabalhar o empoderamento social para que o próprio jovem, para que a própria sociedade de maneira geral tenha condições de receber as informações adequadas sobre o tema do suicídio e lidar com as situações que aconteçam. No caso dos jovens, o que conta muito é a questão da própria fragilidade emocional, decorrente do próprio processo de formação psíquica, de formação social, de necessidade de autoconhecimento, de integração de grupos sociais que são extrafamiliares, até mesmo para a identificação e para a formação da própria personalidade. Então isso predispõe o jovem a uma condição de maior fragilidade, principalmente quando estimulado por situações de grupo. E em relação ao restante das pessoas, a população geral, a gente já tem outras questões que chamam a atenção. Por exemplo, a maior prevalência de suicídio que nós temos hoje, não só no Brasil como no mundo, está ligada à terceira idade. Isso é um problema de saúde pública mundial. E nos chama a atenção porque se por um lado nós recebemos nos serviços de saúde um grande número de jovens com tentativas de autoextermínio, onde uma proporção a partir de trabalhos mundiais é de mais ou menos 36 tentativas para cada concretização do ato, por outro lado nós temos o público idoso, que é de 4 tentativas para cada execução. Então nós temos um número alto de jovens chegando aos serviços de saúde por tentativas, por autolesões, por violência autodirecionada e ao mesmo tempo um número muito pequeno de pessoas mais velhas que chegam aos serviços de saúde justamente porque perderam a vida antes de conseguir a ajuda adequada. Com certeza existem alguns sinais que podem ser identificados, principalmente pelas pessoas que têm um convívio mais próximo à pessoa com comportamento suicida. De alguma maneira, a gente tem uma ligação desde comportamentos de autolesão, a própria negligência com situações que antes eram de grande importância, como o uso de medicações de uso contínuo, que de repente passam a ser deixadas de lado pela própria pessoa, falta de perspectiva de vida e de futuro, sensação de autoculpabilização, perda de vontade de viver, características como o próprio descuido pessoal, descuido com a saúde, falta de projetos de médio e longo prazo, deixar de ter uma preocupação com situações que antes eram de grande importância na vida dessa pessoa, mudança no padrão de sono, inapetência e situações de autocuidado de maneira diversa. Às vezes, a gente tem sinais muito sutis que não estão ligados à verbalização direta da vontade de morrer, até porque não se trata disso. Quando a gente pensa em suicídio, a pessoa com comportamento suicida, ela não está atrás da execução da morte de maneira geral. Ela está atrás de eliminar um sofrimento que, num determinado momento, passa a ser intolerável. E compreende isso, a perda da vida, a exterminação da própria vida, como algo que vai romper com esse sofrimento. Então, por isso é importante a gente estar atento não só aos sinais verbais, mas a todos os sinais que se manifestam. A sociedade tem um papel essencial na prevenção ao suicídio. Então a primeira coisa é a gente imaginar que comportamentos de risco, situações de risco nunca devem ser ignoradas. A gente jamais deve entender certos comportamentos como tentativas de chamar atenção
Então é primeiramente deixar de lado julgamentos de valor, as nossas próprias verdades e passar a ter uma postura de acolhimento, de escuta, buscar um local adequado, mais reservado para oferecer um momento de escuta e de acolhimento para essa pessoa. Identificado o risco real, se a gente percebe que naquele momento a pessoa está em risco eminente de fazer algo contra si, primeiramente não deixá-la sozinha. Buscar o serviço de saúde, e a gente tem unidades de atenção básica, pronto-socorros, o próprio Centro de Valorização da Vida, alguns recursos que podem ser utilizados de atendimento profissional para assistir essa pessoa. O segundo passo é entrar em contato imediato com a rede de apoio social e familiar dessa pessoa. O que muitas vezes acontece é que a própria família deixa de perceber alguns indícios e muitas vezes ele busca auxílio com pessoas externas em um momento de desespero e cabe a essa pessoa tentar direcionar as pessoas mais próximas de convívio diário, que são aquelas que vão ter que estar atentas às rotinas de vida da pessoa. As pessoas que dividem a vida, que dividem a rotina com alguém que está apresentando comportamentos de risco, elas vão ser aquelas peças-chave para evitar o acesso a métodos que podem facilitar a execução do ato, a estar atentas a situações que precisem de intervenção imediata e é quem vai acompanhar no dia a dia os sinais de risco que essa pessoa vai apresentar. Então, direcionar a família, entrar em contato com a rede de apoio, buscar ajuda profissional. O profissional de saúde, ele é aquele que vai realmente ter condições de fazer uma avaliação real do que está se manifestando, do que está acontecendo com aquela pessoa. E é importante entender que cada um tem o seu papel. Se a sociedade pode oferecer um acolhimento imediato, mais humano, dando um suporte básico nessas manifestações de comportamento de risco, o profissional de saúde, ele tem, além do conhecimento técnico e científico, a questão do olhar neutro, de não ter o julgamento de valores, e é justamente isso que facilita a condução do tratamento. Nem sempre o suicídio vai ser algo previamente anunciado, mas na maioria das vezes ele é, porque tem a correlação entre as tentativas, entre o pensamento, o planejamento, as tentativas e a execução do ato. Então, muitas vezes, considerando aquilo que é dito, os comportamentos de risco mais sutis que podem ser identificados, a gente pode mudar por completo o desfecho de uma história e evitar que o suicídio se concretize. Um alerta que vale dar é para quando os riscos de comportamento de violência autodirigida estão direcionados para transtornos mentais, principalmente com a depressão. A pessoa que vivencia o transtorno depressivo maior e que está em início de tratamento farmacológico, ela necessita de uma atenção especial. Isso porque muitas vezes, algumas das características básicas do transtorno depressivo maior é a incapacidade de conseguir executar atos. Então, às vezes a pessoa já tem a ideação, já tem os pensamentos recorrentes, já tem um planejamento, mas temporariamente, por conta do próprio transtorno, da própria dificuldade de executar, ela não tem a condição física de fazê-lo. E quando ela inicia o tratamento medicamentoso, nos primeiros dias, primeiras semanas, é muito comum ter uma melhora desses sintomas iniciais. Só que a medicação ainda não conseguiu um tratamento efetivo, pleno em relação ao transtorno. E nesse momento, essa pessoa ela vai precisar de uma atenção especial por parte da família e da rede de apoio, porque muitas vezes, com a melhora inicial dos sintomas, ela já consegue forças para executar aquilo que não era possível antes. Então, cabe a gente uma atenção redobrada para situações entre associação de comportamentos de risco de autoviolência com o transtorno depressivo maior. Acho que o que fica é o valor do ser humano enquanto ser único, que tem a sua verdade, que tem a sua realidade. E uma vida não pode ser substituída por outra. Então, cabe um comprometimento de toda a sociedade, dos profissionais de saúde, desmistificar as questões que estão referentes ao suicídio, promover as reflexões e os debates, preparar a sociedade, o público jovem, o público idoso, para conseguir falar disso de uma maneira mais clara, o próprio empoderamento, o acesso aos meios de auxílio especializado é o que mais vai conseguir trabalhar desde lá da atenção básica, da prevenção em saúde. Nada melhor para prevenir
do que falar sobre, do que trazer conhecimento, trazer orientação e reflexão sobre um determinado assunto.